Rapaz, imagina só você viver num mundo parecido com o de Hunter x Hunter, onde havia apenas um único continente habitável para os seres humanos, já que os demais continentes eram lar de poderosas criaturas mágicas que eram comandadas por 4 grandes líderes que eram ainda mais fortes do que eles, e que após a fúria de um desses líderes, a última esperança da humanidade está apenas em um bebê. O quê? Pois é, esse é o plot de Clivat, um novo anime que está sendo lançado nessa temporada e que o primeiro episódio me chamou bastante atenção por tudo que ocorreu ao longo dos seus 40 minutos de duração. Então, sem mais enrolação, vamos falar um pouco sobre esse anime. Já que, como eu citei, esse mundo se assemelhava demais com o de Hunter x Hunter no quesito de geografia, havendo apenas um único continente habitável aos seres humanos e, por causa disso, uma das grandes ambições da humanidade era se aventurar por aquele ambiente, havendo uma profecia que haveria heróis que seriam comandados por um rei que iriam invadir esse continente e derrotariam todas as feras mágicas que estavam naquele local, portando algumas armas que também eram mágicas por si só. E é tentando fazer essa profecia se tornar realidade que o rei de um desses países chamou pessoas poderosas de diversas partes desse continente para uma expedição nesse mundo de fora. E antes de prosseguir, eu vou ter que falar um pouco mais sobre as raças que haviam entre esses seres humanos ali. Bem, basicamente existiam 5, sendo a primeira dela os Dorms, que eram praticamente os seres humanos comum que nem a gente daquele mundo, que eram divididos em 2 nações. Também haviam os Orgs, que como o próprio nome deles já diz, eles eram os orcs desse mundo, né? Também tinham os Ladas, que eram meio que Aguamens da vida. Os Bentes, que eram basicamente bárbaros daquele mundo que não possuía uma sociedade muito, como eu posso dizer, estabilizada, né? Porém, eles se destacavam por suas forças individuais. E por último, os Hiddens, que pareciam como se fosse uma espécie de mistura de elfos e sei lá o que, já que eles possuíam uma aparência um pouco mais animalesca, por causa desse focinho estranho que eles têm. E diferente de outras obras, aqui os elfos eram ferreiros, com a família real desse reino conseguindo forjar espadas mágicas em uma forja secreta. E então tá, né? Basicamente o rei dos Hiddens convidou algumas pessoas fortes de diversos lugares do mundo para fazer essa expedição, dando a eles algumas espadas mágicas únicas. Só que o tiro saiu pela culatra, já que eles foram brutalmente massacrados por Clivat, um dos reis bestiais que comandavam essas criaturas mágicas, que ficou extremamente puto por ter seu reino invadido por seres que, mesmo ele julgando como vermes, apresentaram uma melhora considerável nos últimos 1000 anos, desde que ele viu pela última vez os seres humanos, reconhecendo eles como ameaça, e por isso partiu puto para o reino de Hidden para tomar conhecimento de como era aquela civilização de humanos nos dias de hoje. Chegando lá, ele conseguiu facilmente mogar todo o sistema de defesa do reino e foi até o rei antes de tomar uma decisão se destruir aquele reino ou não, dizendo que o destino da humanidade como um todo estava nas últimas palavras que o rei dos Hiddens poderia dizer a eles. Agora deu cara aí mesmo, viu? Só que o rei dos Hiddens foi um completo boçal e idiota, e por causa disso ele praticamente condenou a humanidade para a extinção. Burro! Com a conclusão do Clivat sendo que a verdadeira natureza dos seres humanos eram ser essa espécie de bárbaros que invadiam os reinos dos outros, mesmo que o reino dos seres humanos eram dividido em 5 clãs naquele mundo, né? E então tomou a decisão final de destruir a humanidade, começando por aquele reino, destruindo completamente Hidden. E quando ele estava prestes a sair daquela cidade, ele se deparou com uma criança chorando e o seu cuidador estava esmagado entre os destroços da cidade. E então esse cuidador implorou para Clivat levar a criança para ela se salvar. Porém o Clivat apenas ignorou isso e disse para o cuidador e o bebê odiarem o destino por terem nascido como humanos.
Alguém faz o favor de tirar essa criança daqui? Só que o cuidador disse que isso não faz o menor sentido, né? Já que tanto ele quanto o bebê não tinham a escolha de nascer como eles quisessem, né? Ainda mais o bebê que não tinha culpa nenhuma da maldade que os humanos tentaram fazer em Clivat. E que o cuidador não tem como provar que esse bebê merecia viver. Até porque o próprio cuidador daquela criança estava morrendo ali, né? Mas diz que se Clivat levasse essa criança com si e cuidasse dela, ele veria que nem todos os humanos são programados para serem mal. O anime não disse isso com todas as palavras, tá? Mas deu pra perceber que o plot do anime vai se basear muito nisso, né? Dele percebendo que tem alguns humanos que merecem essa salvação, né? Ele não botou muita fé nessas palavras, mas decidiu dar uma chance para essa criança para ver o que ela iria se tornar, achando que ela cresceria rapidamente, mas né, uma criança não cresce num piscar de olhos. E para piorar, ele ainda não tinha conhecimento nenhum sobre cuidar de crianças, ainda mais porque a criança estava com fome. E então o Clivat decidiu ressuscitar a única mulher entre aqueles heróis que atacou ele, para simplesmente usá-la para amamentar a criança. Eu faria esse acordo. Só que acontece que essa mulher era virgem, né? Então ela não era uma mãe e muito menos conseguiria gerar leite para criança. E então o Clivat decidiu dar um outro uso para essa mulher, que era o ajudar a cuidar de uma criança, já que ele mesmo não possuía conhecimento nenhum de como uma criança humana funcionasse, né? Essa mulher se chamava Alicia, e o seu sonho era de se tornar uma heroína que conseguiria expandir os horizontes do mundo para os humanos. Praticamente ela queria invadir aquele reino das esferas mágicas, e esferas é foda, das esferas mágicas, e liberar ele para que os humanos pudessem trafegar ali normalmente, né? Porém, né, meio que agora é inútil o suficiente, já que ela percebeu que não conseguiria fazer isso porque a criatura era muito forte para qualquer ser humano matar, né? E ela agora estava fadada a ser uma serva morta-viva do Clivat. Enfim, por sugestão da Alicia para cuidar dessa criança, o Clivat decidiu que iria até o reino dos humanos procurar uma amamentadora para essa criança, né, pra ela não morrer de fome. Porém, né, ele era uma criatura mágica e não conseguiria ir até os reinos dos humanos. Porém, ele era especializado em cuidar das sombras. Ele conseguia se esconder nas sombras. Então ele decidiu meio que transmutar, eu não sei se eu posso dizer assim, e se escondeu a maior parte do seu corpo na sua própria sombra e assumiu uma forma humanoide baseando-se na aparência daquele cuidador que deu a criança para ele. E então eles partiram nessa espécie de jornada. E eu tenho que dizer que a dinâmica dos dois no resto do episódio é até bem engraçada, né? Como por exemplo, ele ensinando a Alicia a como lavar uma criança, né? E a gente vendo que ela não tem o menor jeito disso por enquanto. Mas no meio dessa aventura deles, ela percebe que aquela criança era da família real de Hiren. E foi tirar a satisfação do Clan de como ele achou aquela criança. E eu falei Clan porque eu esqueci de falar que o Clivat, pra se infiltrar na humanidade, decidiu adotar o nome pra ele mesmo, se chamando de Clan. Além disso, ele também deu o nome daquela criança como Luna. Por mais que eu acho que a criança é um homem, tá? Pronto, começou a lacração. Mas isso não importa por agora, né? Porque essa mina era tão tapada socialmente que, sem querer, desembuchou todo o segredo dos humanos para ele, de como essa criança e a linhagem real de Hiren era importantíssima para a humanidade, já que só quem tinha sangue real conseguiria forjar aquelas espadas mágicas que os heróis utilizaram-se para atacar ele lá no começo do anime. E, inclusive, ela foi o único dos heróis que conseguiu até dar um arranhãozinho nele no começo do anime. É bem interessante para mostrar que ela tinha até que uma certa habilidade de combate, né? E com ela dizendo tudo isso, só piorou a situação da humanidade, já que o clã teve a ideia de tornar aquele bebê um rei que seria apoiado por ele pelas sombras. Ele achou interessante a ideia de poder observar os humanos direto de um cargo alto da sociedade, ainda mais que ele poderia destruir os humanos a qualquer momento depois de sua avaliação, né?
E enquanto eles estavam na estrada a caminho de uma cidade para achar uma amamentadora para o bebê, eles foram atacados por alguns bandidos, o que não seria uma situação tão séria, né? Mas um simples bandido conseguiu desacordar o clã com apenas um golpe surpresa. Como assim, caralho? Mas aparentemente essa forma que ele estava agora não era bucha não, tá? Ele só deixou ser capturado mesmo, já que quando a Alicia finalmente acordou, já que ela também foi capturada, You are finally awake. basicamente ele tava de boa, como se nada tivesse ocorrido, e assim terminou o primeiro episódio. E eu vou te falar, cara, essa aqui só não foi a minha estreia favorita da temporada, porque teve Dacopi, que inclusive tem um vídeo aqui no canal já, e eu pretendo trazer os próximos episódios semanalmente de Dacopi aqui. Mas voltando para Clivat, cara, esse anime me impressionou, mano. O roteiro evoluiu muito rápido de mortes e brutalidade para paternidade, e eu tô realmente curioso pra saber a aventura dessa família estranha composta de um rei bestial, uma morta-viva e um bebê que pode ser rei no futuro. Além disso, eu também esqueci de citar aqui no meio do episódio, quando os outros reinos tomaram conhecimento que Hiren havia caído, um dos países dos humanos estava tomando movimento para tomar aquele território e se apossar da Forja Real, procurando algum descendente do rei vivo naqueles escrombos. E sim, vai se evoluindo um plot bem interessante de ameaça para o futuro do anime. Pois bem, meus amigos, Clivat está disponível na Crunchyroll com dublagem simultânea e sendo lançado toda quarta-feira. Aparentemente terá apenas 12 episódios, eu espero que, se ele for muito bom, ele possa ter uma segunda temporada no ano que vem ou em 2027, né? Se quiserem vídeos semanais desse anime ou a cada 2 semanas, eu posso trazer aqui no canal, tá? É só vocês dizerem aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aí, se inscreva. Fiquem com Deus, vamos que vamos e fui!